Olá, olá, nação corintiana. Aqui quem fala é a Vanessa, a corintiana. Hoje, dia 17 de agosto de 2022, uma quarta-feira de chuva aqui em Londrina e tomara que chova gols também hoje à noite lá na Neoquímica Arena, gols do Corinthians, Corinthians que entra em campo hoje à noite, e eu vim aqui falar um pouquinho sobre esse jogo de hoje. Então, antes de eu começar, deixa aí o seu like, comenta. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha com todos que gostam do nosso timão. Então, bora lá pro vídeo. Então, pessoal, hoje à noite o Corinthians entra em campo contra o Atlético Goianiense, jogo este válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, e o Corinthians tem aí uma missão dificílima, que é reverter um placar, de 2-0, placar que foi do jogo de ida, o Atlético Goianiense era mandante e ganhou do Corinthians de 2-0. Então hoje lá na Neoquímica Arena, o Corinthians, diante da sua torcida, vai ter que fazer aí um placar de 2-0, no mínimo, para poder levar essa partida para os pênaltis, e 3-0, que, se Deus quiser, é o placar para a classificação. Então, o Corinthians entra em campo aí com a provável escalação do Cássio no gol. Teremos aí na dupla de zaga Balbuena e Gil, provavelmente, ou Raul Gustavo. Pelas laterais, Fagner e provavelmente Fábio Santos, vai jogar, porque o Piton jogou o jogo inteiro contra o Palmeiras. E aí nós temos a nossa dupla de volante, muito provavelmente vai jogar com Fausto Vera e Duqueiroz, Renato Augusto, mais ali ao meio de campo. Pelas pontas ali teremos ou o Mosquito ou o Adson, vai depender da opção do treinador, e Roger Guedes, e o nosso atacante Yuri Alberto, nosso camisa 9, Para o jogo de hoje à noite, essa missão aí muito difícil do Corinthians, o Corinthians que vem aí numas semanas de muita dificuldade, Nós estamos aí passando por semanas e semanas de muita dor de cabeça, muito estresse com o Corinthians, semanas e semanas de muito sofrimento pelo Corinthians, muita dor de cabeça. Corinthians aí que tem. O Corinthians, infelizmente, foi eliminado da Copa Conmebol Libertadores. Corinthians que foi derrotado pelo Flamengo lá no Maracanã. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando desse jogo. Então, o Corinthians foi derrotado lá no Maracanã. Fez uma partida boa, diante das dificuldades que o Corinthians também tinha que reverter um placar de 2-0. Aí tivemos o clássico sábado, o derby, que infelizmente o Corinthians também saiu derrotado. É a terceira derrota em clássico contra o Palmeiras esse ano. Tivemos aí muitas especulações, então o Corinthians não só dentro de campo, mas fora de campo, aconteceu muita coisa nesses dias, esses últimos 3 dias. O Vitor Pereira se exaltou, falou demais, acabou respondendo de forma mais arrogante com o jornalista, a uma resposta que não condiz, com o Corinthians, com a torcida do Corinthians. O Corinthians é o time do povo, o Corinthians é uma classe de operários que lutou contra uma burguesia, o Corinthians representa a massa, então, assim, não condiz com a fala dele. Ele se arrependeu, pediu desculpa, mas eu acredito que para estar no Corinthians, dirigente, jogador, treinador, tem que conhecer o que é o Corinthians, tem que saber que o Corinthians é o time do povo. A torcida do Corinthians é o maior patrimônio do Corinthians e é a torcida que mais sofre, que paga caros ingressos, que viajam o Brasil inteiro para acompanhar o Corinthians, e é uma classe pobre que vem de periferia. Então, para estar no Corinthians,
o treinador também precisa conhecer um pouquinho sobre a história, né, do clube onde ele está trabalhando. Mas ele pediu desculpa, né? Pediu desculpa, estava nervoso, né? O Corinthians tinha acabado de perder um clássico, estava nervoso e aí ele se desculpou com a torcida do Corinthians com relação a essa fala dele. E aí, essa semana também estão ventilando uma possível divergência de relação do treinador com o jogador dentro do clube, mas tudo isso acontece antes do jogo da vida, né? Do jogo decisivo do Corinthians. Infelizmente, não é de hoje, né? Que isso acontece com a imprensa, que joga no ventilador nas vésperas de um jogo decisivo. Então, causa aí essa estranheza, né? A torcida com os jogadores. Isso aí é muito ruim. O torcedor cair nessa pilha de imprensa. Eu acho que a imprensa faz o papel dela, mas sempre tá plantando sementes. E a gente não sabe até que ponto isso é real, isso é verdade, se condiz com o ambiente que está. Eu acho bem estranho, assim, a minha opinião, eu acho bem estranho, porque segundo as notícias que eu li, o treinador teria exposto esse problema para membros de torcida organizada. É bem estranha, né? Então, o treinador ia expor problemas internos com torcedores. Então, a gente sabe, a gente é torcedor, a gente vive de emoção, né? A gente não vive de razão. Então, causa estranheza, mas se passar hoje, amanhã, ninguém lembra mais dessa história, né? Então, vamos torcer pro Corinthians entrar bem em campo hoje, diante do Atlético, que o Corinthians tenha muita garra, entre para vencer o jogo, vá para cima. A gente sabe que o Atlético Goianiense vai vir com o time fechadinho, vai apostar aí no contra-ataque, dessa forma que provavelmente que eles vão jogar, e o Corinthians aí vai ter que fazer o que não faz desde o dia 22 de junho, né? Que o Corinthians ganhou do Santos de 4-0, então o Corinthians aí vai ter que voltar a fazer aí no mínimo 3 gols, que é o que eu aposto, né? Eu aposto que o Corinthians vai fazer 3 gols, eu tô pedindo oração e proteção para São Jorge para que a gente possa vencer esse jogo aí de 3-0 e liquidar sem precisar ir para os pênaltis. Então é a nossa expectativa, a nossa esperança que o Corinthians faça aí um bom jogo, tenha muita raça, que o Renato Augusto esteja muito inspirado, que o Roger Guedes esteja muito inspirado, que o Yuri Alberto desencante e faça o seu primeiro gol pelo Corinthians, diante da torcida do Corinthians, e que nós podemos hoje ter aí uma quarta-feira de muita alegria. Então é isso, gente. Vim falar rapidamente, não teve vídeo aqui no canal segunda-feira, não consegui gravar. Então hoje eu vim aqui só para falar um pouquinho desse jogo, e a gente se encontra novamente na próxima quarta-feira, e eu espero de coração que a gente esteja aí classificado para as semifinais da Copa do Brasil, e que hoje a gente consiga sair vitorioso diante da nossa torcida. E é isso aí, até semana que vem e vai Corinthians!